Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Eu estava vendo isso, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho um pouquinho disso, né? Quem não tem, será, essa não? deficiência, né? Porque hoje nós vamos estar falando de uma nova lei que reconhece a fibromialgia como uma deficiência, é isso? É isso aí, Solange. Mais um forninho aqui para todos. Veio uma nova legislação falando, reconhecendo essa doença tão comum entre toda a população. Não é comum? Todo mundo tem. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Mas, assim, um aspecto muito importante, esse reconhecimento da fibromialgia como uma deficiência, porque esse é um conceito novo. As pessoas com deficiência, as pessoas precisam tirar esse estigma que deve falar que é deficiente, você está falando de forma pejorativa. Não é. A pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longa permanência que obstrui a sua participação em sociedade de igual forma como as demais pessoas. E foi numa sanção, né, de uma lei de 15.176 desse ano de 2025? Isso. O Lula sancionou, o presidente sancionou essa lei 15.176 de 2025, que reconhece pessoas com fibromialgia legalmente como pessoas com deficiência. Por que eu falo legalmente? Porque já judicialmente, já em requerimentos, nós conseguíamos demonstrar que pessoas com fibromialgia eram pessoas com deficiências, com impedimentos de longa permanência, que tinha essa obstrução de participação em sociedade de igual forma como as demais pessoas. Mas agora nos ajuda nessa questão da comprovação dessa limitação funcional em razão dessa doença. E com esse reconhecimento acaba garantindo acesso a uma série de direitos e benefícios que está previsto na legislação para as pessoas com deficiência, como cotas em concursos públicos, isenção de impostos, compra de veículos. Então, assim, tem uma série de direitos quando você consegue reconhecer a deficiência. Inclusive, nós temos uma pergunta aí que ela está querendo saber quais são os benefícios legais. Vamos acompanhar? Olá, doutora. Eu gostaria de saber que com essa nova lei, quais são os benefícios legais que passam a valer para quem tem fibromialgia? E aí, o que muda? Oi, Ellen, agradeço a sua pergunta, muito pertinente, porque eu já estava quase tramelando aqui contando quais são, né? Mas é exatamente isso. As pessoas com fibromialgia, com esses laudos comprovando, elas têm cotas em concursos públicos, tá? Isenção de IPI na compra de veículos, meia entrada em eventos artísticos e culturais, prioridade no atendimento, possibilidade de acesso ao BPC Loas, aquele benefício de prestação continuada na área social, participação em programas habitacionais com vagas especiais, direito à educação inclusiva e reabilitação profissional no INSS, gratuidade nos transporte público em muitos estados que tem essa lei, em muitos estados prevendo isso. Então, existe até mesmo uma cartilha do Ministério Público elencando todos esses direitos das pessoas com deficiência para ter esse tratamento diferenciado. Mas, doutora, todos os pacientes que possuem fibromialgia terão direito automaticamente a esses benefícios? Não. Essa nova lei exige uma avaliação por uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, psicólogos, assistente social, que deve atestar essa limitação
do paciente em suas atividades de vida diária, na vida em sociedade, porque como o conceito da pessoa com deficiência, eu falei, tem que provar impedimentos de longa permanência que obstruem a sua participação de igual forma como as demais pessoas em sociedade. Ou seja, o reconhecimento de pessoa com deficiência depende da gravidade do quadro e dessa limitação funcional em decorrência da doença, porque existem quadros iniciais de fibromialgia que a pessoa não tem dificuldades. Então, na realidade, você vai ter que passar por uma equipe médica que vai analisar, né? E se você tem direito. Mas, além de ter o direito, quando começa essa nova lei, começa a valer? Então, ainda não está valendo, porque a lei entra em vigor em janeiro de 2026. Por quê? Foi colocado... 2026. Isso. Ou seja, porque foi colocado a validação dessa lei 180 dias após a sua publicação oficial. Essa publicação oficial se deu agora, então precisa esperar esses 180 dias. Então, em janeiro do ano que vem, isso já está garantido a todos. E é um avanço? É um avanço, né, Solange? Porque só quem está na batalha, na luta para ter essa comprovação do reconhecimento da fibromialgia causando essas limitações funcionais, que sabe como é difícil essa comprovação. Então, a partir do momento que tem uma lei que reconhece isso, promove uma justiça social melhor, valoriza esse impacto real que a doença tem na vida dos pacientes, porque quem tem isso sabe o impacto que realmente causa. E muitas pessoas com fibromialgia nos procuram, sabe, reclamando dessa falta de reconhecimento, que não consegue seus benefícios, e eles relatam isso muito de dor crônica, não é? Fadiga, insônia e muitos sintomas psicológicos, né, que limitam a qualidade de vida. Essa limitação que é importante quando a pessoa chega num estágio da doença que mostra essa limitação que ela enfrenta. E aí isso interfere na sua capacidade de trabalho, nessa capacidade de convívio social. Então, essa equiparação como pessoa com deficiência é muito importante e permite esse acesso a essas políticas públicas e uma inclusão social melhor. É um avanço, né? Essa mudança aí, né, ela afeta apenas o governo federal? Acredito que não. Não, né? Porque assim, pegam todos os órgãos públicos, porque essa questão da gratuidade no transporte público é uma lei estadual. Cada estado tem a previsão sobre isso. A questão de prioridade no atendimento é uma questão que vai afetar os atendimentos nos postos de saúde, na rede pública de saúde, de educação. Então, todo mundo tem que se ajustar para poder atender essas necessidades das pessoas. Isso é uma lei federal que ela uniformiza a forma de atendimento em todos os órgãos para esses tipos de pessoas no território nacional. Não tem mais como alguém se eximir falando, não tem previsão que eu tenha que fazer alguma coisa. E nós sabemos que só em janeiro vai começar, né, essa nova lei. Mas adiantando, para quem quiser já ir adiantando tudo, né? Tem que ir atrás da papelada, Tem que ir atrás da papelada. Então, quais são os documentos necessários para obter esse benefício? Então, nós acreditamos que dentro desses 180 dias vai vir uma regulamentação melhor da lei, porque a lei está prevendo já um direito. Então, acho que vai vir, nós vamos gravar quando vier essa regulamentação, que acho que sai antes de janeiro do ano que vem. Mas, em geral, será exigido o quê? O laudo médico e psicológico detalhado dessas limitações funcionais, porque você precisa comprovar essa limitação funcional, esses obstáculos que você enfrenta no seu dia a dia em razão da doença, os documentos pessoais estando em dia, que também isso é pauta da nossa próxima entrevista, que eu vou falar isso para as pessoas. Aí, ter essa documentação, esse dossiê prontuário todo atualizado, porque vai muitas vezes necessitar dessa avaliação pericial para você conseguir benefícios. Então, como é que você pode pedir a isenção de impostos se você não tiver esse laudo pericial bem feito? Vai ter que ter todas as documentações. Então, né, você aí que sofre com isso,
Já vai atrás de tudo, porque em janeiro, quando começar a nova lei, você já está com toda a documentação em ordem. Isso, né, doutora? Isso aí, Nós vamos corre, voltar. porque o direito não socorre Corre quem quem dorme. E nós vamos voltar até janeiro falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos sim.